bem, pessoal? Meu nome é Wilka Paiva, para quem não me conhece. Para quem já me conhece, já deve estar de saco cheio do meu nome, não é isso? Sei. Então, estou de volta com mais um momento Preciso Saber, tá? Esse é o quarto vídeo de resoluções das questões sobre arquivologia. Belezinha? Vamos lá. As questões, o link das questões está no primeiro vídeo, na descrição do primeiro vídeo, beleza? Então, quem não assistiu, por favor, vá lá no primeiro vídeo, baixe a descrição, tentem resolver as questões e assistam as demais resoluções, certinho? Vamos lá. Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos e da legislação específica, julgo os itens que se seguem. A teoria das três idades, foi o que falamos lá no terceiro vídeo, é o principal conceito utilizado na tarefa de diminuição dos volumes documentais, sendo essa tarefa um desafio nas organizações. O que vocês acham? Essa transferência aí do corrente para o intermediário e depois para o permanente, isso serve para diminuir o volume de documentos? Hein? Vamos ver. A partir do conceito do ciclo de vida, né, dos documentos, desenvolveu-se a teoria das três idades, uma estratégia de organização documental para solucionar os problemas decorrentes do aumento vertiginoso dos documentos produzido pela administração. Tal medida levou a administração a melhorar a recuperação da informação necessária à tomada de decisão e otimizar o uso dos espaços administrativos para a guarda de documentos, né? Vale registrar que essa medida também visa a economia de recursos com a redução dos espaços ocupados com os arquivos em locais mais dispendiosos. Então, se um arquivo... O que é um arquivo corrente? É aquele arquivo que você... é muito usado na empresa. Então, ele tem que estar ali, na empresa, no escritório, pertinho de você, para você sempre recorrer a ele. Aquele arquivo que está sempre lá em movimento sendo usado. O intermediário é aquele que já não é mais tão usado assim. De vez em quando, esporadicamente, você vai lá fazer uma consulta. Então, ele já não precisa estar ali, naquele meio ali no trabalho. Ele já pode ir para um lugar um pouquinho, não tão distante, óbvio, porque de vez em quando você... Mas pode ser arquivado num lugarzinho fora daquele movimento. E o permanente já totalmente pode ser um lugar distante, porque é aquilo que você já pouquíssimo, você praticamente não vai nem usar mais aquele arquivo, a não ser para um processo judicial, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, a nossa questão está correta, porque se você vai tirando aqueles arquivos que não são tão usados assim, você vai... como é que se diz? Otimizando o espaço, não é isso? Não vai ficar um lugar cheio de coisa onde não vai ter tanta serventia, certo? Vamos lá para a próxima questão. Sobre os conceitos básicos de arquivamento, leia as afirmativas. Item 1. O prazo de guarda varia de documento para documento e estará expresso na tabela de temporalidade da instituição. Os documentos podem ser eliminados nas fases correntes e intermediárias. Todo documento passa pela fase corrente, mas nem sempre pelas fases intermediárias e permanentes. Transferência é o envio de documentos da fase corrente para a fase intermediária. Já vimos isso. Recolhimento é o envio de documentos da fase corrente ou intermediária para a fase permanente. Negativo. Então, está incorreto o que se afirma em... Aqui tem as opções, né? Somente 4 das afirmações. Então, é aí. Qual a resposta de vocês? Vamos lá. Nossa resposta é a letra C. Nenhuma das afirmações está incorreta. Certo? Porque, recolhimento é o envio dos documentos da fase corrente ou intermediária para a fase permanente. Está certo. Transferência é o envio de documentos da fase corrente para a fase intermediária. Está certo. Todo documento passa pela fase corrente, mas nem sempre pelas fases intermediárias e permanentes. Está certo.
Os documentos podem ser eliminados na fase corrente e intermediária? Pode. E o prazo de guarda varia de documento para documento? Sim, e estará expresso na tabela de temporalidade. Certo, certo, certo. Então, nenhuma das afirmações estão incorretas. Vamos ver as explicações. O item 1, por que está correto? Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, tabela de temporalidade é um instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. Portanto, a tabela de temporalidade visa exatamente definir o prazo de guarda de documentos do arquivo corrente intermediário. Veremos, né? Desculpe, isso aqui foi de onde eu copiei, tá? Podemos ver também esse assunto mais à frente, mas aí você pesquisa, beleza? Item 2. Tanto os documentos do arquivo corrente quanto do arquivo intermediário possuem valor primário, ou seja, valor administrativo. Os documentos do arquivo corrente, os arquivos correntes podem ser eliminados, transferidos para o arquivo corrente ou recolhidos para o permanente. Os documentos do arquivo intermediário podem ser eliminados ou recolhidos ao arquivo permanente, diferentemente dos documentos do arquivo permanente que não podem ser eliminados. Devem ser preservados para sempre, por apresentarem um valor histórico, um valor secundário, certo? No item 3 está correto porque, pela teoria das 3 idades, os arquivos são considerados correntes, intermediários ou permanentes, de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e identificação de seus valores administrativos ou históricos. Já que na fase corrente os documentos podem ser eliminados, não sendo transferidos para a fase corrente ou recolhidos ao arquivo permanente. Então, na fase corrente, os documentos já podem ser eliminados, não sendo transferidos, certo? Isso tudo de acordo com a tabela de temporalidade, que cada lugar vai ter sua tabela. O item 4, né? A transferência é o procedimento da passagem do documento do arquivo corrente para o intermediário, beleza? O recolhimento já é do intermediário para o permanente. Certinho? E aí, gostaram? Então deixe seu like, seu joinha, beleza? E me aguardem no próximo vídeo. Fui!